Só. Na última aula, nós encerramos o estudo da cinemática. Hoje, nós iniciaremos o estudo da dinâmica, que é uma parte da física que estuda o movimento dos corpos, se preocupando com o que causou aquele movimento. Então, nós iniciamos o estudo da dinâmica e nós falaremos especificamente sobre o estudo das forças. Forças, como a gente vai ver, é uma grandeza física que ela provoca o movimento ou a deformação dos corpos, tá certo? Especificamente, agora nós estudaremos as forças que provocam movimento, as forças que provocam deformação nos corpos, nós estudaremos em outro momento, tá certo? Então vamos à aula de hoje. Bom, olha só. Quando nós falamos, por exemplo, em um puxão, um empurrão, quando a gente fala em um aperto ou esticar alguma coisa, quando você pula de uma determinada altura, como por exemplo, cair de pular de paraquedas de um avião. Então, tudo isso são situações que envolvem força. Para que uma porta seja aberta, por exemplo, você precisa puxá-la ou você precisa empurrá-la. Para você amassar uma latinha de refrigerante, você precisa apertar. Para que você modifique, por exemplo, um chiclete, você quer que este chiclete ele aumente de tamanho, você vai aplicar uma força sobre ele e ele vai esticar, tá bom? Por que é que algum objeto cai de alguma altura? Ele cai primeiramente porque ele está com um nível diferente do solo, mas ele cai principalmente porque existe uma força atuando sobre ele, puxando ele para a superfície da Terra, que é a força da gravidade. Então, veja, todos esses exemplos que eu estou dando para você, existe atuação de força sobre os corpos, tá? Então, esses exemplos são para dizer que existem forças, que forças são atuação sobre um determinado objeto, sobre uma determinada coisa, tá? Como eu falei para vocês no início, nós vamos nos concentrar nas forças que provocam mudança nos movimentos, tá bom? Então, as situações em que elas causam deformações, nós não vamos ver agora, elas serão vistas em outro momento. Bom, pessoal, então, força, como eu falei para você, é uma grandeza capaz de variar a velocidade de um corpo ou de deformá-la, tá? Então, força é isso, é bastante simples. Força é uma grandeza física capaz de variar a velocidade de um corpo, ou fazendo entrar em movimento, ou fazendo parar o movimento, ou seja, varia a velocidade de um movimento. Uma coisa bastante importante é que as forças, elas são resultados de uma interação entre os corpos. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que, quando o corpo sofre a ação de uma força, essa força obrigatoriamente está sendo exercida por outro corpo. Entende isso? Por exemplo, observe essa foto aí. Nessa foto, nós temos um homem que está empurrando uma pedra ladeira acima. Então, eu posso dizer que essa pedra está sofrendo a ação de uma força? Sim, porque senão ela não ia subir sozinha, né? Ela é um ser inerte. Então, essa pedra está sofrendo a ação de uma força porque o homem está exercendo a força sobre ela. Então, quando um corpo sofre a ação de uma força, é porque outro corpo está exercendo aquela força sobre ele. Entende isso? Resumindo, a gente diz que as forças são resultados de interação entre os corpos. Então, para que haja força, tem que haver no mínimo dois corpos agindo um sobre o outro. Tipos de força. Pessoal, nós vamos ver que existem muitos tipos de força, tá? Existem forças de atrito, existem forças elásticas, força de arraste, inúmeras forças, tá certo? Muitos tipos de força, força da gravidade, força magnética, mas essas forças, elas se encaixam em um grupo de forças ou outro, tá certo? Que são as forças de contato e força à distância. Então, de um modo geral, as forças elas se encaixam em um desses grupos, forças de contato ou força à distância. Como assim, força de contato e força à distância? Olha só, as forças de contato são forças do tipo puxão, empurrão, ou forças que existe interação entre os corpos, interação de contato mesmo, um tocando no outro. Nesse exemplo que nós temos aí na figura, nós temos primeiro um jogador dando um chute em uma bola, né? Então, o pé do jogador está exercendo uma força sobre a bola também está exercendo uma força sobre o pé do jogador. Então, nós temos aí contato direto entre os dois objetos, tá bom? Pé e bola.
Nesse outro exemplo aí do lado, a gente tem um bonequinho puxando uma pedra. E tá existindo contato direto, tá? O bonequinho tá puxando a corda, tá segurando a corda tá tocando na pedra, então tá existindo também o contato direto. Então, existe uma força de contato entre esses exemplos que eu estou colocando aí para vocês, nesses exemplos que eu estou colocando aí para vocês, tá certo? Mas existe também as forças que são exercidas à distância. Quer ver exemplo? Um paraquedista, perdão. Quando o paraquedista ele pula de um avião, o que acontece? Ele vai para o espaço sideral ou ele cai em direção à superfície da Terra? Ele cai em direção à superfície da Terra. E por que que ele faz isso? Porque existe uma força. A Terra está exercendo uma força sobre o paraquedista, que é a força da gravidade. Só que essa força não é através de um contato direto. A Terra não faz uma mãozinha, pega na perna do paraquedista e puxa. Não, não é isso. A Terra exerce uma força, mas essa força é uma força à distância, que é conhecida como a força da gravidade. Outro exemplo de força à distância é a força magnética. Você já pegou um ímã e já tentou aproximar um ímã de um prego ou qualquer outro objeto metálico? O que é que acontece com esse objeto metálico se ele for leve? Ele é atraído ou então ele até se afasta, dependendo do lado do ímã que você aproximar, desse ímã. Então, essa aproximação ou esse afastamento, ele ocorre à distância, né? A gente não vê nada pegando esse objeto para puxar ou para afastá-lo do ímã, mas existe essa força de atração ou de repulsão. Essa força também é uma força à distância. Então, perceba, existe dois tipos de força. As forças de contato, onde existe o contato direto entre os objetos, tá? E a força à distância, onde a gente sabe que a força existe, mas não existe um contato direto entre os objetos, entre os corpos, beleza?